idade, mas tendo cuidado para estar abençoando outros irmãos, tá bom? Então, por esse motivo, eu voltei para a revista, para falar um pouquinho sobre ela. Não fica triste comigo, tá bom? Você sabe que você está no meu coração, mas vai ser bênção, eu creio nisso. Desde semana passada, meu coração ficou muito apertado, e eu estou mais à vontade, mais feliz para esse momento. Eu estou entendendo que Deus está nos direcionando para isso, tá bom? Bom, deixa eu falar então para os irmãos da nossa igreja. Essa revista, você tem ela, pega ela aí, pega para acompanhar. Você que não tem revista, eu tenho mais 2 revistas aqui sobrando, que você pode pegar comigo, tá? Eu sei que tem uma outra classe da escola dominical que está paradinha, né? Toda a classe. Então, tem muitos irmãos que não pegaram essa revista. Tem aqui, 2 revistas que pode estar sendo útil para os irmãos aí, é só falar comigo. Nós vamos começar aqui a nossa lição 2. Fala sobre a Escritura, a referência cristã. Nós estamos no culto da escola dominical, então não poderia nos faltar a escola dominical, evidentemente. Tá? Você que não tem a revista, não se preocupe, eu tirei algumas fotos e estou contando aqui com a ajuda da Flávia. A Flávia está sendo show, Flávia, isso aqui é a vergonha que ela está. Isso, dá tchau para os irmãos, Flávia. Isso, uma menina tímida, ela está até vermelha. Uma menina tímida, serva de Deus, está se preparando para o batismo, está orando ao Senhor, pedindo varão, e Deus vai estar abençoando ela com um homem de Deus daqui a pouco, na vida dela, e serva de Deus. E está nos ajudando aqui, então ela vai estar passando, projetando para você já, tá bom? Eu queria, antes de mais nada, ler com você um texto básico que está em Lucas, capítulo 24, versículo 44 em diante. Lucas 24, 44. Essa leitura eu não vou projetar na tela não, tá bom? Lucas 24, 44. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu quero lembrar os irmãos também do nosso esforço missionário, evangelístico, de estar compartilhando a palavra de Deus para os nossos amigos das nossas redes. Nós estamos aquecendo o nosso Instagram. Eu queria que você seguisse e compartilhasse todas as publicações que colocamos no Instagram. Compartilhe com seus amigos para que a gente possa ter novos seguidores e estar levando ainda para mais pessoas a nossa dinâmica de igreja, a nossa relação com Deus e a palavra que pregamos, o Evangelho do Senhor. Você achou? Vamos lá. Lucas 24, a partir do verso 44. Veja só, o contexto dessa passagem é após a ressurreição, após a crucificação. Jesus foi crucificado, ressuscitou, né? E aí 2 discípulos que estavam lá em Jerusalém foram embora. Estavam voltando talvez para sua terra local, que é Emaús. Estavam caminhando pelo Emaús e Jesus se encontra com eles no caminho de Emaús. E eles não reconhecem Jesus. Não reconhecem. E aí, o papo vem, Jesus começa a puxar assunto com eles, e vai falando, e a gente vai ler isso agora. Esse é o contexto então, né? Vamos lá, Lucas 24, 44. Disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento
para que compreendesse as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Amém? Bom, é isso. Estamos aqui falando num contexto de ressurreição, como o nosso. A gente está nesse contexto aqui de ressurreição. Só que, por algum motivo, os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus. E foi necessário Jesus, na sua dinâmica, na sua presciência, né, na sua onisciência, ele começou a compartilhar e mostrar o que em Moisés, em que em Salmos, em que os profetas, e começou a mostrar as Escrituras, começou a mostrar o Antigo Testamento. E Deus, o Espírito abriu o entendimento deles e eles compreenderam tudo. Veja, a Escritura, ela tem um papel muito importante na vida do cristão. E como nós estamos estudando nessa revista, e essa revista, ela vai trazer a identidade teológica da nossa igreja. A nossa igreja, ela segue uma linha teológica, você lembra, né, há 2 semanas, quando nós falamos isso. Há várias linhas teológicas, várias correntes. É importante para você que é ou não é da nossa igreja, é extremamente necessário, mas para você que não é da nossa igreja, é importante você definir a linha teológica que você acredita, para que você não seja um cristão de miscelânea, cheio de confusão na sua cabeça. Quando nós temos entendimento da Bíblia, nós temos um entendimento teológico. E quando eu falo teologia, eu falo da maneira como nós entendemos e interpretamos Deus. Não existe teologia fechada, completa, perfeita. A teologia, ela está crescendo, porque a cada dia conhecemos mais a Deus e nos aprofundamos mais dele. Até mesmo a teologia reformada, essa teologia inaugurada pelos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, essa teologia reformada, ela precisa de vez em quando ser, como alguns críticos falam, que é uma teologia empoeirada, precisa de vez em quando dar umas abanadas para a gente trazer à luz novos conhecimentos. Eu falei, você vai lembrar que o Pacto de Lausanne foi uma tentativa dessa de trazer, lustrar um pouquinho essa teologia, para que ela não fique mofada, né? Uma expressão que muitos críticos gostam de usar para a teologia reformada. E lembra aí, cada teologia tem uma ênfase, tem ênfase é a melhor palavra. A teologia da prosperidade tem a sua ênfase, a teologia da libertação tem a sua ênfase, a teologia pentecostal tem a sua ênfase, e assim vai cada teologia. A teologia liberal tem a teologia reformada tem uma ênfase. Qual é a ênfase da teologia reformada? É a palavra, é as Escrituras. Nós somos apaixonados e profundamente bíblicos, nós não abrimos mão da Bíblia de jeito nenhum. Essa teologia reformada, eu me encantei com ela a partir do seminário, onde de fato a conheci. Porque antes, a minha teologia, que eu nasci e fui criado, foi numa teologia pentecostal, depois neopentecostal, depois da teologia neopentecostal, bebia muito da teologia da prosperidade. Então eu cresci nessa coisa da teologia pentecostal, misturado com a prosperidade, porque ninguém tinha preocupação e era essa confusão toda. E aí, quando eu conheci a teologia reformada, eu me encantei, e hoje
procuro seguir isso, essa ideia, e a sua principal bandeira é a centralidade das Escrituras, né? Sola Escritura. Lembra a confusão que a gente teve lá de falar das 5 solas, né? Lá da Reforma. Então, a Escritura ela tem um papel vital. E aqui a gente vai ver uma diferença importante nossa para os irmãos católicos. Talvez uma das principais diferenças entre o protestantismo e a Igreja Católica tem a ver com essa relação com as Escrituras. Então, segura aí que você vai estar vendo isso também ao longo desse estudo. Tá joia? A nossa revista, ela é da editora Cultura Cristã, e essa editora é uma editora presbiteriana. Então, eles puxam aqui sardinha totalmente para a igreja presbiteriana, porque eles estão fazendo a revista para a igreja presbiteriana, mas ela pode ser muito útil para a gente aqui, porque a gente está muito próximo dos presbiterianos. Então, a gente vai ver aqui alguma coisa assim bacana para a gente, tá bom? Então, vamos lá para a introdução. Olha aí, você que está sem revista, você pode acompanhar aí, ó. Não sei se vai ficar muito pequenininho para você ler. Se tiver muito pequenininho, você fala com a gente aí no chat, que a gente pode tentar melhorar, tá bom? A introdução, então, vai falar assim, lá no meio da introdução, a Reforma não somente retomou o estudo e o ensino das Escrituras, como também, voltando à própria Escritura, recuperou a antiga e esquecida forma de lê-la. Acharam aí? Está bem no meio. A Reforma não somente retomou o estudo e o ensino das Escrituras, como também, voltando à própria Escritura, recuperou a antiga e esquecida forma de lê-la. Aí tem mais uma informação que fala, com isso, iniciando como uma reforma espiritual, ela gerou uma revolução em todas as áreas do saber. E é isso que a gente vai ver aqui. O que eu quero dizer com isso? É importante, filho, tudo em relação à história, é importante você entender um contexto. Toda a história há um contexto. Tudo que foi escrito lá atrás tem um motivo pelo qual foi escrito. Hoje, se eu escrever alguma coisa hoje, muita gente vai entender porque está vivendo o presente aqui. Então, para a gente entender algumas coisas do passado, a gente precisa entender esse contexto. Por exemplo, qual é o contexto pelo qual Lutero iniciou esse processo que foi desencadear na Reforma? Qual é o contexto? A Europa, século XVI, Estado absolutismo, o Estado absoluto, isso tudo são informações importantes, mas o mais importante para a Reforma é a ideia da Igreja, a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha um monopólio, a missa era feita em latim, a população não tinha acesso às Escrituras, o padre fazia a missa de costa para as pessoas não entendiam nada que o padre estava falando, havia um distanciamento muito grande entre a Igreja e o povo, ainda que o povo tinha um temor gigantesco. As pessoas, porque tudo era... A Igreja, ela tinha um monopólio do conhecimento, a Igreja, ela batia o que era certo e o que era errado, a Igreja dizia se o rei era ou não era rei, a Igreja tinha um poder, uma autoridade muito grande. Ainda que nesse momento, essa autoridade já estava sendo contestada, já estava sendo protestada por grupos da sociedade, principalmente por causa do movimento chamado Iluminismo, o Renascimento. Foram movimentos culturais, ideológicos, filosóficos que começaram a enfraquecer o poder da Igreja, né? Esse movimento trazia o homem, dava uma centralidade para o homem. O movimento colocava o homem em uma posição importante, não muitos até no lugar de Deus. Muitos até no lugar de Deus.
a partir do iluminismo, começou a crescer um movimento de ateísmo, de duvidar de Deus, a ciência, em nome de tudo. Enfim, mas isso foi para um outro extremo. Mas então a reforma estava tentando corrigir umas situações da Igreja Católica. E uma principal situação que a Igreja Católica percebeu é o distanciamento da Bíblia, do povo com a Bíblia. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Não entendi. Ela falou que aquela lá é a lição 1. Você está lendo a 2. Eu coloquei a lição errada, irmãos? Não, coloquei não. Está certo. Não, está errado. Então essa aí está errada, a outra tela vai estar certa, tá bom? Obrigado. Quem foi que falou? Micheline, obrigado, Micheline. Essa primeira está errada, tá? Mas a próxima vai estar certa. Vamos lá. A reforma, a nova referência, tá? Perdão, foi a primeira foto que está errada. Então, voltando para o nosso estudo aqui. Obrigado, Micheline. Então, o tema escritura é um tema muito importante para a reforma. Por isso que os reformadores deram uma ênfase muito grande a ela. E outra, vamos ler, né? Vamos ler que aí fica mais fácil. Deixa eu colocar para vocês, então, aqui já a primeira nova referência. Acompanha comigo a leitura, então, aí, ó. Na Reforma Protestante no século XVI, deu-se uma mudança de quadro de referência. Onde quer que chegasse, a Reforma se preocupava em colocar a Bíblia na língua do povo, a fim de que todos tivessem acesso à leitura. Os reformadores criam que, se as Escrituras estivessem numa língua acessível ao povo, todos os que quisessem poderiam ouvir a voz de Deus e todos os crentes teriam acesso à presença de Deus. Mais abaixo você vai ver, contudo, eles esbarraram no problema estrutural, o analfabetismo generalizado. A Reforma Protestante, além de trazer a Bíblia para próximo do povo, esbarrou no outro problema, que era o analfabetismo. E aí, a reforma ela foi extraordinária, ela foi algo cultural extraordinário. Ela trouxe uma revolução educacional. Por quê? Porque os reformadores entendiam que o povo tinha que ter acesso às Escrituras. Por quê? Porque uma das teses defendida por Lutero é o sacerdócio universal. Antes, as pessoas dependiam do padre para ter acesso a Deus. Antes, as pessoas dependiam dos santos para terem acesso a Deus. Agora, os reformadores estão ensinando, não, você pode ter acesso a Deus. Lembrando os textos bíblicos, nós somos sacerdotes, Deus nos fez sacerdotes. Pedro fala isso, Hebreus fala isso, e essa ideia do sacerdote é aquela ideia de que você pode ter acesso a Deus, que somente o sacerdote tinha esse acesso, mas por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. E como que o povo poderia ter essas informações se não conhecendo as Escrituras? Veja, as Escrituras para a gente é vital. Ela é a nossa referência, não é mais a igreja, não é mais o padre, agora é as Escrituras, o texto sagrado. E para que isso acontecesse, todo um cenário mudou. Veja a importância que a igreja tem para a sociedade. Estou falando agora hoje. Lá atrás, a igreja mudou todo um cenário educacional. A igreja protestante multiplicou as escolas, a igreja protestante multiplicou as universidades. As universidades saíram da igreja católica. Todos nós éramos católicos. Deixamos de ser católicos a partir da reforma. E aí, fomos para direções diferentes. Mas, então, as Escrituras têm toda essa centralidade na nossa vida. Deixa eu fazer aqui um parênteses da minha experiência.
eu cresci no meio pentecostal e vi muitas coisas, muitas coisas curiosas, muitas coisas maravilhosas, muitas coisas extraordinárias, cresci, amadureci muito, mas também vi algumas coisas esquisitas. E essas coisas esquisitas se davam porque a ênfase maior nos cultos que eu ia, nos lugares que eu frequentava, não era a Bíblia. A ênfase maior era buscar o poder de Deus. A ênfase maior era sentir na carne a emoção do Espírito, de estar sentindo a presença de Deus. Isso era o mais importante. A Bíblia, a pregação, isso... Ninguém falava não, mas era chato. Bom, para o culto ser abençoado, tinha que ter repleplé. Tinha que ter poder, tinha que ter manifestação, tinha que ter gente falando em mistério, tinha que ter gente falando profecia. Não importa o que ele estava falando, mas será meu servo que falou contigo. Se tinha um negócio desse, o culto era abençoado, o culto era de fogo. Cresci nesse ambiente. Acabei vendo muitos absurdos, acabei vendo muitas bobagens. Por quê? Porque as Escrituras, essa é a nossa fonte, é a nossa segurança, essa é a revelação. Então, voltemos para as Escrituras. E foi isso que os reformadores fizeram. É isso que você tem que fazer na sua vida, filha. Meu irmão, não dá para você viver a sua experiência com Deus baseado em arrepio, baseado em sonho. Eu tive um sonho essa noite. Meu filho, é isso aqui, é Bíblia. É Bíblia. Isso que orienta a nossa vida. E é isso que eu prego, é isso que eu ensino. Seguindo, então a nova referência é essa. A primeira parte foi essa, a nova referência. A Bíblia agora é o centro. Seguindo então aqui, a Escritura versus tradição. Isso aqui é muito bom. Acho que o irmão Antônio vai gostar bastante disso aí, meu irmão. Se você gostar, fala aí. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Dúvidas, tá aí o chat para vocês colocarem as dúvidas. Se você está no Facebook, corre para o YouTube, que lá no YouTube a gente consegue administrar melhor as perguntas, tá? No chat. Tá, então, filhinha, pode botar aí, já está, né? A tradição nunca foi rejeitada só por ser tradição. Na própria Escritura encontramos ênfase e crítica à tradição. A questão básica é: a que tradição nos referimos? A autoridade dos credos. Aí tem aqui alguns exemplos de credos. Credo apostólico, Nicéia, Calcedônia, eram indiscutivelmente afirmadas pelos reformadores, inclusive Lutero, e aqui cita o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, Calvino, o Catecismo de Genebra, o Confissão de não sei o quê, elaborado catecismos para a igreja. Contudo, somente as Escrituras eram reconhecidas como sendo dotadas de autoridade infalível. Volta para mim, Flavinha. Irmãos, a autoridade dos credos. O que são os credos? O que são o Catecismo Maior, Menor, Catecismo de Genebra? O que são essas coisas? Poxa, o credo apostólico é algo extraordinário. Já tivemos oportunidade. Tempos atrás, não lembro qual foi o estudo que eu falei, que falamos do credo apostólico e tantos outros credos. Mas, pastor, o credo apostólico não é da Igreja Católica? Não, filho, o credo apostólico é da Igreja Cristã. A Igreja Católica que dá ênfase mais do que a Igreja Protestante, para vergonha nossa, porque o credo apostólico é joia. Mas o que é o credo apostólico? O que são essas coisas? Gente, isso nada mais é do que resumos. A pessoa lê a Bíblia, estuda a Bíblia, e aqui no caso foi a igreja da época, reuniram-se, em vez de você memorizar tudo isso, que é difícil da gente memorizar tudo, então faz o seguinte, memoriza isso aqui, aí está lá o credo. Creio, Deus Pai, eu não lembro, não tenho decorado o credo. Quem tem decorado o credo é Milene. Milene daqui a pouco vai escrever aí no chat, se ela não estiver dormindo. Milene, escreve no chat aí o credo apostólico. É maravilhoso, tudo que está no credo é Bíblia, tá?
Então, esses credos, eles servem para apenas facilitar o nosso entendimento. E a Igreja Católica também, a Igreja Congregacional, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, todas elas têm as suas sínteses, todas elas têm os seus resumos doutrinários, né? Que pode ser chamado de credo, que pode ser chamado de confissão e tantas outras coisas. Eu vou falar com isso já na unidade 3. Mas seguindo então, todos esses credos, todas essas coisas, não é a Bíblia. Eles foram baseados nas Escrituras. Então, eu estou citando isso, a revista cita isso, como um exemplo de tradição. Está aí uma boa tradição que a gente pode seguir. Mas há outras tradições que elas não estão sob a autoridade maior, que são as Escrituras. Essas tradições que passam por cima das Escrituras, que começa a ter problema. Algumas vezes a gente sacraliza isso, algumas vezes a gente, não, tem que ser dessa forma. Ah, por que tem que ser dessa forma? Ah, porque sempre foi assim. Sempre foi assim por quê? Aí eu falo dos cultos, a forma de fazer os cultos, o uso de elementos no culto. A Igreja Católica ela tem muito mais tradições do que a Igreja Evangélica, né? Muito mais tradições. E algumas tradições, você vê que não há nenhum respaldo bíblico para elas. Por exemplo, o purgatório. Não está escrito na Bíblia a respeito do purgatório, mas a Igreja Católica tem o purgatório como verdade absoluta e ninguém questiona. Aqui entram as diferenças. Para mim, uma das principais diferenças entre os protestantes e os católicos. Para o protestante, a Bíblia é a única referência e autoridade. Para a Igreja Católica, além da Bíblia, tem a tradição. Tem os pais da igreja, tem a tradição. Isso tem tanta autoridade quanto a Bíblia. E aí a gente diverge. E aí, com todo respeito, discordamos. É por isso que muitas coisas acontecem na Igreja Católica que não está na Bíblia. Por que se faz então? Porque está dentro da tradição, porque os pais da Igreja Católica, né, os antigos, instituíram lá um costume, e aquele costume foi ganhando forma, ganhando corpo de tal forma, como, por exemplo, a devoção aos santos. Você não vê isso nas Escrituras. Então, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles estão debaixo de outra autoridade também, que é a autoridade da tradição, a autoridade romana. E eles têm um peso como tem para nós o peso das Escrituras. Então, eles fazem essas coisas por causa da tradição. E a nossa tradição tem que estar debaixo disso aqui. Se não estiver debaixo disso aqui, ela está fora. Diferença importante, vital, vale muito a pena a gente estar trazendo isso para o nosso entendimento. Tá joia? Eu vou pular então, já vou passar lá para a unidade 3. Então você pode pular algumas coisinhas aí, fofa. E a parte 3, então, a gente vai estar falando aqui a Bíblia na Confissão de Westminster. Antes, deixa eu fazer uma pausa aqui para perguntas. Eu acho que eu toquei em um assunto importante e aqui entra a pergunta, né? Então, por favor, bota o chat aí, pergunta sobre esse assunto de escritura e tradição. Enquanto você está formulando a sua pergunta, eu vou falar de outras curiosidades de tradição, né? A Igreja Católica, e falo para vergonha nossa, tem a tradição da Quaresma. Eu, ano que vem, vou fazer isso. Eu vou fazer um jejum de 40 dias antecedendo esse momento histórico de agora. Por quê? Porque está na Bíblia. A gente tem todos os motivos para ver isso na Bíblia e fazemos isso. Eu não vou fazer isso baseado na tradição católica, eu vou fazer isso baseado nas Escrituras. Um momento importante, jejuar não é bom? Não é necessário? E comer carne vermelha. Irmãos,
o não comer carne vermelha na sexta-feira é um tipo de jejum. Talvez muitos irmãos católicos nem saibam porque que não estão comendo. Faz o que todo mundo faz, mas é um jejum. Você não jejua? A gente às vezes não ensina a fazer o jejum de celular, jejum de televisão, olha que coisas, né? Jejum é tirar aquilo que é importante. Então eles tiraram a carne vermelha. Um exemplo de jejum. Eles guardam um dia, o irmão Antônio estava me ensinando isso, é a guarda da sexta-feira, né? Da sexta-feira tem eu esqueci o nome, eu nunca fui católico, não sei a expressão correta, não sei. Tem essa guarda, eles no trabalho não fazem nada. Poxa, que maravilha, irmãos. Maravilha se essa tradição sair apenas da tradição e ter significado, ter simbolismo. Então imagina você, num dia, parar de trabalhar, não fazer coisa nenhuma de trabalho e dedicar-se exclusivamente a Deus. Extraordinário. Não é Bíblia? É Bíblia, é bíblico. Então, um exemplo de uma tradição maravilhosa que os nossos irmãos católicos fazem e que a gente não faz. Para vergonha. A gente tem que fazer, a gente tem que jejuar, a gente tem que ser... O domingo que nós deveríamos guardar, acabou. Eu vivi uma época que ainda se guardava o domingo. Eu vivia uma época ainda que o domingo todo era consagrado a Deus. Era no domingo que a gente evangelizava, no domingo que a gente ficava o dia inteiro na igreja, fazendo a obra do Senhor, fazendo ar livre, fazendo a missão de... Eu ainda vivia essa época. Hoje isso já não existe mais. E a Bíblia fala da importância da gente guardar o sábado. E com a tradição cristã, o nosso sábado passou a ser o domingo. Tem perguntas? Tem perguntas não, né? Eu estava esquecendo que esse professor aqui é terrível. Esse professor ensina, não deixa... Antes das pessoas terem dúvida, o professor já está respondendo, né? Eu sei que isso aqui é uma ironia que eu estou fazendo, tá, irmãos? É uma ironia, tá? Vamos lá. A Bíblia na Confissão de Westminster. A Confissão de Westminster faz parte da tradição presbiteriana. A nossa não tem nada a ver, não tem nada a ver com Westminster. A nossa se chama Declaração de Savoy. Westminster foi em 1647. Savoy foi em 1658, encabeçada principalmente por John Owen. O que é isso? Isso é uma confissão de fé. Isso é um resumão da teologia que acreditamos. Eu vou trazer esse documento depois e disponibilizar para os irmãos, para a leitura dos irmãos. Vale a pena. Talvez eu consiga fazer isso até pelo grupo mesmo de WhatsApp, eu mando em PDF para os irmãos. Só que ler no celular em PDF é chato, né? O celular é pequenininho, né? Mas a gente pode disponibilizar. O que é interessante aqui entre Westminster e Savoy? Bom, a Westminster, ela tem lá os seus artigos, e Savoy também, só que Savoy foi poucos anos depois. O que Savoy fez? Savoy foi um lugar, um palácio chamado Palácio de Savoy, e lá reuniram-se irmãos congregacionais, que não eram chamados congregacionais, eram chamados irmãos independentes, a igrejas independentes, era o nome na Europa para os congregacionais. Então, reuniram-se ali os congregacionais e fizeram a declaração, a confissão aqui de Savoy. A declaração de Savoy. E a diferença da Westminster para Savoy é que Savoy acrescentou algumas coisas em relação ao governo e disciplina. Governo de igreja e disciplina dos irmãos. Essa é a única diferença da confissão de Westminster e Savoy. Então, tudo que a gente fala aqui de Westminster se aplica à nossa declaração congregacional também, sem nenhum problema. Tá joia? Aqui, então, tá alguns exemplos. Então, essas confissões nada mais são do que confissões de fé, resumos da nossa fé, diretrizes daquilo que nós acreditamos, orientação para os irmãos. Como os irmãos puderam acompanhar, ou ainda não, né?
Os irmãos podem acompanhar aí na tela comigo. É só fazer a transição. Isso, pode acompanhar comigo aí. Olha que frase interessante. A gente vai falar sobre isso daqui a 2 pontos, mas essa frase eu destaco, ó. A Confissão de Westminster, ou de Savoy é 1658, apresenta-nos um bom resumo de princípios hermenêuticos que devem nos orientar na interpretação das Escrituras. Princípios hermenêuticos. Eu vou pedir aqui para a minha irmã Flávia explicar para a gente o que seriam os princípios hermenêuticos. Você sabe dizer o que é princípio hermenêutico? Ela não sabe dizer o que é princípios hermenêuticos. Hermenêutica tem a ver, irmãos, com a arte de interpretar. Existe uma hermenêutica no direito. Lá no direito, quem fizer direito vai ter que estudar essa disciplina, hermenêutica. É a arte de interpretar. Então, quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando de interpretação. Então, hermenêutica bíblica, princípios hermenêuticos bíblicos, há alguns princípios hermenêuticos que devem nortear as Escrituras, a gente já vai falar isso já. Tá bom? Então, entra aí as confissões, a gente já pode passar para a autoridade interna. A autoridade interna é o próximo tópico. E fala assim: a autoridade da Bíblia deriva do fato de ser ela a palavra de Deus. Aí faz referência aí, ó, CW, capítulo 1, parágrafo 4. Isso aqui é a Confissão de Westminster. E na de Savoy, é a mesma coisa. Entendeu? De Savoy é a mesma coisa. Está lá o princípio 4 capítulo 1, verso 4, lá na declaração de Savoy, você vai ver, inclusive, o mesmo texto, da mesma forma que está aqui, que diz, então, que a autoridade da Bíblia deriva do fato de ser ela a palavra de Deus. Portanto, seu testemunho é interno e evidente. Joia? E é isso. Agora, quem me garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem me garante que a Bíblia... pastor, a Bíblia não foi escrita pelos homens? A Bíblia não foi... Eu lembro... Escuta essa, Cristiano. Eu lembro uma vez, um amigo, lá na minha época de Canela de Fogo, um amigo estava pregando e usou esse argumento. Que a Bíblia foi escrita pelos homens. Aí o meu amigo evangelista falou assim, você gostaria que a Bíblia fosse escrita por um cavalo? É evidente, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. Nós acabamos de sair, a nossa igreja aqui, saímos de uma revista que falou só sobre as Escrituras. Então, isso aqui é uma revisão desse tópico, né? As Escrituras, ela tem autoridade na nossa vida, porque se você vê o Evangelho, você vai ver Jesus, você vai ver no Novo Testamento os apóstolos, tudo fazendo referência às Escrituras, citando os profetas, citando Moisés, citando Salmos. Então, se eles eram submissos a esse texto, eu não vou ser submisso a esse texto com esse argumento fajudo de que a Bíblia foi escrita por homens. Se o próprio Jesus se submeteu às Escrituras, o próprio Jesus se submeteu ao Antigo Testamento, dando toda a honra, toda a referência, dando toda a autoridade e mais. A Bíblia sempre vai, no Evangelho, sempre vai ver dizendo que Jesus cumpriu o Antigo Testamento, Jesus cumpriu as Escrituras, Jesus cumpriu tudo que estava lá, Jesus se cumpriu. E eu não vou dar crédito às Escrituras, não. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela deriva da palavra de Deus, então ela tem toda a autoridade. Volta lá, filha. Seguindo a leitura, não é a igreja que autentica a palavra por sua interpretação, como a igreja romana sustenta. A igreja católica sustenta que é a interpretação
que a interpretação que a igreja faz da Bíblia que deve ser. Não, nós pensamos diferente. Tudo que o padre, o Papa determina, os demais papas determinaram, os demais concílios católicos determinaram, aquilo ali é e ponto, acabou, fechado, acabado. Para a igreja fazer uma alteração é uma complicação muito grande. A igreja católica ela tem uma dificuldade muito maior do que nós para alterarmos alguma interpretação dada às Escrituras, devido a essa tradição. Então, essa autoridade não vem da igreja, essa autoridade ela vem da própria Bíblia. Siga na leitura, olha. A Bíblia autentica a si mesma como palavra de Deus. E Ele mesmo nos ilumina para interpretarmos corretamente. Por isso, o Espírito não pode ser separado da palavra. Somente pela operação divina poderemos reconhecer sua origem divina. Joia. Joia, joia, joia. Nós, protestantes, defendemos o livre exame das Escrituras. Todos devem examinar. Todos devem examinar. Diferente do contexto histórico. Hoje os católicos examinam livremente. Tem a Bíblia traduzida na sua língua. As missas não são mais feitas em latim, né? Mas há uma dificuldade de entendimento aqui, há um erro, que é diferente de você ter o livre exame para livre interpretação. Nós não podemos ter uma livre interpretação da Bíblia. Isso você vai ver agora na autoridade hermenêutica. A gente vai falar sobre isso. Defendemos o livre exame, todo cristão pode examinar, mas livre interpretação não. E aí você vai ver quais são os princípios hermenêuticos, a autoridade hermenêutica, para que a gente possa estar vendo isso. Mas antes, me parece que há uma pergunta. Nosso irmão Ari, Deus te abençoe, querido. Deixa eu ver aqui a sua pergunta. Quando um católico, por exemplo, se ajoelha diante de uma imagem, faz seu pedido e recebe, isso é concedido pela sua fé interior? Quando o católico não é abençoado, é abençoado. O católico devoto aos santos, não fazem orações aos santos, rezas aos santos, recebem testemunho, pagam promessas? Sim, fazem isso, recebem, são abençoados. Isso significa que a fé, olha irmãos, o milagre, tem um filme bacana que eu mostrei para os jovens no retiro, o título é engraçado, Fé demais não cheira bem. E nesse filme tem uma experiência que pode ilustrar o que você está falando. Deus, Ele abençoa, justos e injustos. Eu não quero dizer que o católico é injusto, não vou falar isso. Mas Deus abençoa. Mas nem todo sinal, nem todo milagre, nem toda visão, nem todo sonho, nem tudo dentro da igreja evangélica que acontece, eu posso dizer que é Deus que está fazendo aqui. Entendeu? Eu não estou dizendo que não é Deus que está abençoando meu irmãozinho católico lá, não. Eu acredito, inclusive, que tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Entendeu? Tudo o que é bom, tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso vem de Deus. A graça que o meu irmão católico recebeu, a cura, eu creio, Deus abençoou. Mas isso não me faz passar por cima das Escrituras. Quantas coisas eu, no meu
na minha ignorância fiz e fui abençoado. Isso significava que eu tenho que estar fazendo sempre aquilo? Não. Meu amigo católico, Deus te abençoe e continue te abençoando. Mas eu prefiro seguir as Escrituras em muitas coisas. Por isso que eu não imito vocês em algumas tradições suas. Porque eu não tenho esse compromisso com a tradição. Eu tenho um compromisso com as Escrituras e respeito a sua tradição. É isso aí que a gente tem que estar no coração. Respeitar as tradições. De cada um com seu cada um. Cada um com seu costume. A minha autoridade maior, Bíblia, Escritura, e nela eu vou. Eu não vou questionar se é de Deus, se não é de Deus, se vai para o céu. Isso não me compete, eu não sou juiz. Me compete seguir as Escrituras, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela pergunta. Autoridade hermenêutica. Vamos lá. A gente tem que correr. Eu vou ler o primeiro parágrafo, depois eu vou para o final do segundo parágrafo. A Bíblia apresenta a melhor interpretação a respeito dos seus ensinamentos. É a regra infalível de interpretação da Escritura. Aí está fazendo referência à Confissão de Westminster. Tudo que a gente está lendo agora é fazendo referência ao Westminster, mas está lá em Savoy, que é a Confissão dos congregacionais. O finalzinho desse parágrafo, bota lá, fofa. Deixa eu ver se está no final do parágrafo de vocês. Eu estou na B, não é esse aí que você está vendo, não. Não, mais para frente. Aquilo ali é B? 3, mais para frente. Mais para frente. Desce. Mais para frente, mancho. Isso é C? O B não tem. Eu acho que a gente não tirou a foto do B. Eu vou ler aqui para você. Jesus Cristo e os apóstolos, os quais deram lições práticas de hermenêutica, interpretando o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia, ela é fiel. Ela é fiel, vários apóstolos, várias passagens bíblicas, o próprio Jesus dá testemunho dessa fidelidade que é a palavra de Deus. Eu acho que esse talvez você já tenha. É através das Escrituras que aprendemos que o melhor intérprete da palavra é o Espírito falando na Escritura. Tem várias referências, e aqui tem uma frase bacana que a gente fala sempre, que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Entendeu? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, isso aí é bacana, e é essa ideia que a gente está falando. Então, a nossa chave hermenêutica, a nossa autoridade hermenêutica, ela é a própria Escritura. Você vai interpretar uma passagem bíblica, se aquela passagem bíblica está difícil para você entender, você vai procurar em outras passagens bíblicas entender ela. Né? A gente não pode fazer como um amigo meu fez. Vibrava, suava de euforia, porque ele estava orando e Deus havia falado com ele, baseado no livro que ele leu dos profetas, agora não lembro qual é o profeta, que Deus iria consumir todos os seus inimigos. Ele estava vitorioso, estava triunfante, que Deus iria destruir os meus inimigos. Irmãos, tem essa coisa de politicamente correto, não. Deus falou comigo que ele vai destruir os meus inimigos, então ele vai destruir. E estava feliz da vida ali, eufórico. E aí eu tive que frustrá-lo. Eu falei: filho, e Jesus? Jesus não falou que nós devemos amar os inimigos? Veja, ele pega uma passagem bíblica, interpreta segundo o seu momento pessoal, vibra, se emociona, é isso, yes! Tá, mas essa interpretação estava errada, estava equivocada, porque lá numa outra passagem, e Jesus, modelão nosso, né, referência top, chega e fala: não, você tem que amar o seu inimigo. Pronto. Todo aquele meu entendimento, toda aquela minha alegria, todo aquele meu... água abaixo, fora. Entendeu? Fora, 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 fora. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ponto C.
Flavinha, vamos lá, Flavinha, pode botar. O ponto C vai falar da nossa autoridade norteadora. Então, você vê que nas confissões, na Declaração de Savoy, assim como na Confissão de Westminster, a gente passa pela autoridade interna da Bíblia, pela hermenêutica, agora pela autoridade norteadora. Tudo isso está dando referência, mostrando a centralidade que a Bíblia tem na nossa vida. Então, sob o nome de Escritura Sagrada, a Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Olha para mim. Nós temos 66 livros aqui. A Igreja Católica concorda com todos eles, está junto conosco também. Testemunho de Jeová, Mórmon, está todo mundo com esses 66 livros. Algumas outras religiões têm outros escritos que têm autoridade tanto quanto a Bíblia. Para a gente está fora, né? A Igreja Católica tem lá os apócrifos, mas para eles está lá apenas como referência histórica também, né? Não é tudo isso também não, mas referência histórica. Esses escritos não foram os únicos escritos. Há dezenas, centenas de outros livros escritos nos mesmos momentos históricos que esses 27 do Novo Testamento e os outros tantos do Antigo, enfim. Por que fechamos nesses 66? Aí volta de novo a tradição, né? Os nossos pais, os pais da igreja, testificaram desses livros. Esqueci o nome agora. Esses são o cânon, mas teve esqueci o nome. O concílio. O concílio de Nicéia, se não me falha a memória, foi o concílio onde fechou esse cânon do Novo Testamento. Assim como os judeus fecharam esse cânon do Antigo Testamento em outros momentos, né? Selecionam, e a gente crê que esse momento foi um momento, Deus os visitou, e a gente concorda, e aí a gente entra na tradição. Veja, voltando ao assunto de novo da tradição, não significa dizer que, e eu defendi que, eu estou só reforçando para você não me interpretar mal, a tradição é importante, tem seu valor, ótimo, glória a Deus por ela. A tradição, ela se torna problema quando essa tradição fere um princípio bíblico. E quando nós estamos falando agora da composição da Bíblia para nós, a gente se rende aqui à tradição dos nossos pais. Então, essa autoridade não tem como, a gente tem que se debruçar a ela. Os nossos pais reconheceram esses livros e os que vieram reconheceram, e aí essa força da igreja cristã, ela nos norteou. Lutero reconheceu. Lutero teve uma dificuldade grande, por exemplo, uma curiosidade, de reconhecer o livro de Tiago, por uma falta de entendimento dele, porque Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, e a frase que mudou a vida de Lutero foi que o justo viverá pela fé, né? Aí houve uma confusãozinha de Lutero, um conflito de Lutero com Tiago, mas depois isso se resolveu, chegou ao entendimento. Só um exemplo, né? Como que nós não podemos jogar fora a tradição é presente, ela tem que estar conosco, irmãos, desde que ela esteja sob o crivo das Escrituras, que é a nossa autoridade maior, e repito, é o que nos faz diferente dos nossos irmãos católicos. Mas isso não me separa deles. Eu respeito as suas tradições, não vou blasfemar dela, não vou zombar dela, vou respeitá-los, porque isso é importante para eles, mas nós temos as nossas tradições, nossos costumes, e seguimos assim, tá bom? Deus abençoe e vamos embora. Seguindo então aí no ponto C ainda. Eu li essa parte aqui, a Escritura, como bem sabemos, a Escritura é infalível,
não na nossa interpretação. Portanto, devemos buscar sempre nas Escrituras o sentido pleno da revelação. A teologia é uma reflexão interpretativa e sistemática da palavra de Deus. Não existe teologia inspirada infalivelmente por Deus. A sua fidedignidade estará sempre no mesmo nível da sua fidelidade às Escrituras. Não, em outras palavras, traduzindo, não existe teologia que tenha a mesma autoridade que a Bíblia. A nossa igreja segue a teologia reformada. Isso não significa dizer que ela está fechada, pronta a consumir. Não. A gente está sempre se aprimorando, aprendendo e aperfeiçoando. A autoridade maior é a Bíblia. O último parágrafo aí dessa tela, eu não sei se está nessa tela, lá não consigo enxergar. Bom, no momento está aqui escrito, ó, a melhor interpretação é a que expressa o sentido do texto à luz de toda a Escritura, ou seja, em conexão com toda a verdade revelada. A minha interpretação da Bíblia, ela precisa estar em conexão com toda a Escritura. A minha interpretação, ela tem que concordar com toda a Escritura. Um texto polêmico, quando Paulo fala para as mulheres ficarem caladas na igreja. Por que as nossas mulheres falam hoje na igreja? Porque a gente entende que esse ensino de Paulo foi um ensino específico para uma comunidade local. Eu não posso pegar esse ensino de Paulo e falar para que as mulheres não falem na igreja. Porque na própria Bíblia vai ter várias passagens de mulheres falando. Até profetisas. Como que eu vou calar uma mulher de falar se Deus está usando a boca de uma mulher para falar? Entende? Eu não posso pegar esse texto, ainda que esteja na Bíblia, perdão. Ainda que esteja na Bíblia, eu não posso pegar esse texto e dizer que ele é uma lei, é um mandamento. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou estar contrariando outros ensinos da Bíblia em relação a esse tema, por exemplo. Tá? Então, a minha interpretação... Aí daí eu entendo que aquele momento foi um momento específico de Paulo, local, para aquela situação, etc. Tá? Seguindo então nosso texto, o último parágrafo aí do C, os últimos parágrafos do C, a teologia reformada é uma reflexão baseada na palavra, em submissão ao Espírito, buscando sempre uma compreensão exata do que Deus revelou e inspirou pelo Espírito e que agora nos ilumina. Aí mesmo, nos ilumina, pelo mesmo Espírito. É a partir dessa compreensão que a teologia reformada passa a avaliar toda a realidade, envolvendo, portanto, uma nova cosmovisão que afeta, obviamente, todas as áreas de nossa existência. A teologia reformada reconhece a centralidade real de Deus em todas as coisas, tendo como alvo principal a glória de Deus. Joia. Eu gostaria mais de destacar aqui dessa passagem para que você possa abrir as suas perguntas, né? A Bíblia, ela tem uma autoridade tão grande na nossa vida, ou pelo menos deveria ter, de que tudo que você precisa, você não precisa buscar em outra fonte que não seja a Bíblia. É muito comum pessoas, às vezes, no desespero, irem buscar em lugares, em pessoas, especialmente pessoas, não, vou lá na casa da irmã tal, que a irmã tal ora assim, tem esse dom, não sei o quê. A Bíblia ela já tem tudo que você precisa. E a ela nós nos curvamos, porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é tudo que a gente precisa. Tá joia? Ela é a autoridade real. E isso, quando aqui fala de cosmovisão, eu vou pedir aqui para a Flávia explicar para a gente o que é cosmovisão. Você pode explicar, Flávia, cosmovisão? Ô, Flávia, ela está rindo aqui. Quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando de visão de mundo, a maneira como a gente percebe o mundo.
A cosmovisão de um jovem é diferente da cosmovisão de um adulto, de um senhor, né? A minha cosmovisão de adolescente é diferente da minha cosmovisão de agora. Eu, quando era adolescente, não me importava de pagar R$300 no chinelo. Já falei isso uma vez na igreja, né? Chinelo, na minha época, né? Kenner. Tinha chinelo Kenner, tirava uma onda, andava nas nuvens, né? Então, eu não tinha problema nenhum de gastar R$300 na Kenner. A gente não fala nem chinelo, né? É Kenner. Não é nem mais sandália, né? É Kenner, tem nome. Hoje, de maneira nenhuma. Hoje eu procuro as Havaianas e é o lugar que tem mais barato para poder estar usando as Havaianas, porque me atende perfeitamente, né? Você vê hoje isso acontecendo. Jovens que gastam dinheiros enormes em futilidades, em coisas que uma coisa menor poderia atender muito bem. Coisa que um pai de família não gastaria, né? Isso é cosmovisão, são valores diferentes, informações diferentes. E quando a Bíblia, ela ocupa, quando a palavra de Deus ocupa essa centralidade na sua vida, toda a sua vida é mudada, toda a sua cosmovisão é alterada, a sua relação com a sociedade, a sua relação com as pessoas, a sua relação de trabalho, a sua relação nos estudos, a sua relação dentro de casa, a sua relação com o marido, com a esposa, com o filho, a sua relação na igreja, a sua relação nos esportes, a sua relação no lazer, a sua relação no namoro, toda a sua vida, toda a sua cosmovisão é alterada por causa da centralidade das Escrituras. Isso é maravilhoso. Eu já estou terminando. Autoridade para conduzir a Deus. A Bíblia, ela tem essa autoridade para nos conduzir a Deus. Eu fico muito, muito preocupado que muitas pessoas desenvolvem uma espiritualidade longe das Escrituras. Muitas pessoas desenvolvem uma espiritualidade, uma relação com Deus longe do texto sagrado. É baseado por um sonho que teve, se baseia por uma voz que ouviu, se baseia por arrepios, se baseia do que as outras pessoas falam, e assim ela vai crescendo a sua espiritualidade baseado nessas coisas. Meu Pai do céu, isso é arriscado e perigoso, porque é extremamente subjetivo, extremamente individualista e subjetivo. O que é para você pode ser diferente para o outro, e aí, que Deus é esse? A Bíblia, ela tem autoridade suficiente para nos conduzir a Deus. Isso é, para mim, isso é confortante. Para mim, isso é seguro, a palavra. É uma segurança. Para mim, isso é uma segurança enorme. Porque a minha relação com Deus não é fruto da minha subjetividade. A minha relação com Deus é fruto daquilo que a Bíblia aponta para mim, daquilo que a vontade de Deus aponta para mim. Eu quero ler para você um quadrozinho. Edilamar fez pergunta? Não, outra moça. A Ana Cristina fez uma pergunta. Tem a ver, o que a gente está falando aqui, revelação progressiva de Deus. O que significa o termo revelação progressiva de Deus? Isso tem a ver com o que a gente falou da hermenêutica, autoridade da hermenêutica. Revelação progressiva de Deus significa o seguinte: diariamente a gente vai aprendendo mais sobre Deus. Diariamente Deus vai nos iluminando. Diariamente uma revelação nova, um entendimento novo, melhor dizendo, a palavra melhor, revelação é perigoso nesse contexto. Um entendimento novo das Escrituras, a gente vai tendo, a gente vai se aprofundando cada vez mais na nossa relação. Então, quando a gente fala de uma revelação progressiva, é aquilo que Deus se revelou lá no Antigo Testamento, progressivamente foi sendo, essa revelação foi sendo conhecida. Deus a cada dia vai se revelando de uma forma, cada dia. Vê o Novo Testamento, a revelação, Deus vai, os nossos irmãos dos primeiros séculos, os nossos irmãos da igreja do século, da era moderna, hoje, essa revelação e fechou? Não, a cada dia Deus ele vai
se revelando, vai se mostrando. O problema é se a gente abandona o entendimento que ele deu para os irmãos lá atrás, né? Aí você não tem informação do que Agostinho escreveu, você não tem informação do que Calvino, você não tem informação do que Calbart, você não tem informação do que Bonhoeffer, homens de Deus que escreveram, teólogos importantes na história, Tomás de Aquino, né? Você não conhece, aí você precisa ralar para aprender aquilo que Deus já revelou para os caras lá atrás. Então, por isso que é importante a gente estar lendo pensadores, filósofos importantes da igreja, comentaristas das Escrituras, porque aí as revelações que Deus já deu para esses caras, você vai ficar pronto para ter novas, esses caras com todo respeito, tá? Perdão, vai ter pronto para novos conhecimentos, novas informações. A ideia de revelação progressiva é que não está nada fechado, a gente está cada dia mais aprendendo sobre Deus. Se eu falasse isso logo no início, já me pouparia, mas foi bom. Obrigado pela pergunta, Cristina. Vamos lá. A minha irmã, estou vendo aqui um comentário aqui da minha irmã Viviane, lembrando de que quando eu me converti, uma das paixões que eu tinha era surfar, né? Eu gostava muito de pegar onda e surfar, jogar bola, tudo isso ficou de lado, até que hoje eu pego onda ainda. Quando eu vou à praia, eu tiro uma onda. Eu gosto do meu futebol, mas nem jogar bola eu jogava, porque tudo isso agora foi para o seu devido lugar. Deus ficou lá, primeirão, e o resto está tudo no seu lugar. Por isso que eu pratico ainda esporte, por isso que eu faço. Antes eu não podia fazer nada disso, porque tudo era importante para mim. Então eu tive que tirar tudo isso da importância e botar Deus no seu devido lugar. Joia, vamos avançar aqui, senão a gente não termina. Eu queria ler. Cadê a pergunta do João Pedro? Isso aqui foi uma... Não, você está falando que a pergunta, né? A Luciana está vendo uma pergunta aqui do João. Os falsos profetas também realizaram sinais e prodígios. Não, esse foi um comentário. Ô, Luciana, você botou aí... tá, apagou, né, minha filha? Tá. Tudo bem. Depois a gente conversa quando chegar em casa. Deixa eu terminar esse estudo. Vamos lá. Quando eu terminar o estudo aqui, eu volto para as perguntas. Eu ia ler aqui a autoridade que nos conduz a Deus, mas acho que a gente já falou bastante. Não, mas eu quero ler. É importante. Fofinha, acha aí, filha. Isso aqui, ó. Autoridade... Isso aí, bota aí, vamos lá. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, lembrando aqui Romanos, tá? Ainda que a natureza, as obras da criação, a providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis ou indesculpáveis, todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Foi igualmente servido para fazê-la escrever toda. Fazendo referência aqui do Savoy, né? Declaração dos Congregacionais. Ainda, a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus claramente testificam que existe um Deus, porém, só a palavra e seu Espírito o revelam de modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Joia, resumo desse ponto é, filhinho, não fique apenas com o que os outros falam a respeito de Deus e nem das suas experiências místicas, espirituais, sobrenaturais. Sem as Escrituras, você passa por dificuldade, pode ter dificuldade. As Escrituras é a nossa segurança, é a nossa âncora da salvação, como o autor de Hebreus fala. Ponto é, autoridade para julgar a nossa teologia. O valor da teologia estará sempre subordinado à fidelidade bíblica.
Por isso é que a teologia ou é bíblica ou não é teologia. Não julgamos a Bíblia, antes ela deve julgar a veracidade do nosso sistema. Quando fala do nosso sistema, é o nosso sistema de pensamento, nosso sistema de ideias, o que a gente está falando aqui de teologia. Teologia é isso, a gente cria um sistema, organiza ideias, né, desenvolve, faz ali uma argumentação, uma organização, e por aí vai. Tem a teologia sistemática, que é quando você pega um assunto e pega todos os assuntos da Bíblia que fala daquele assunto e você organiza um tema, como, por exemplo, a teologia da salvação, a teologia do homem, né? Isso aí são ideias, abordagens sistemáticas. E a teologia bíblica, que você pega o livro e estuda, seca todo o livro, toda a informação, bem bacana. E há outras teologias mais, tá? Seguindo, autoridade completa. A Escritura é a revelação completa de Deus. Tudo o que Deus quer que saibamos a respeito da salvação está nela. É isso aí, a revelação, tudo que a gente precisa saber está nas Escrituras. Tudo que a gente precisa saber está na vontade de Deus revelada através dos 66 livros. Seguindo, por último, aqui a autoridade escrita final. Essa autoridade escrita final vai falar que nada podemos acrescentar e nem tirar, porque o que está lá foi feito, pronto e acabou. O que afirmamos exclui, obviamente, a aceitação dos apócrifos, as revelações, as supostas revelações complementares, as interpretações oficiais, entre aspas, e a tradição verbal ou escrita, como no caso da Igreja Romana. Eu estou lendo... Você botou o que eu li? Ah, que delícia, gente, que menina boazinha. Bom, isso que eu acabei de ler, põe de novo aí, ó. O que afirmamos exclui, obviamente, a aceitação dos apócrifos, que são aqueles livros históricos que nós não temos na Bíblia, mas a Igreja Católica tem. As supostas revelações complementares, muitas religiões, seitas, trazem essas revelações complementares, né? Uma pessoa teve uma visão, uma pessoa teve uma revelação, e aí, enfim. Seguindo, as interpretações oficiais, e está oficiais entre aspas, porque uma pessoa, ela dá a interpretação e todo mundo tem que se curvar a essa interpretação, e também aqui a tradição verbal e escrita, como no caso da Igreja Romana, né? Isso aqui tudo a gente falou amplamente, e a marca, a bandeira da nossa teologia é essa aqui. Tudo é secundário. Essa aqui, não. Essa aqui é a palavra de Deus. E assim a gente está concluindo, lendo a nossa conclusão. A Escritura é sua melhor intérprete, como norma da fé. A Escritura é o crivo através do qual toda doutrina, ou mesmo profecia, deve ser analisada. Da própria Escritura procedem os princípios de interpretação e os termos empregados. Na junção e comparação dos textos bíblicos, podemos entender melhor as passagens que nos parecem mais difíceis. Filhinho, chegamos ao final do nosso estudo e deixo aqui mais uma dica para nos ajudar nos nossos estudos, nas nossas interpretações. Qual é a dica? Ter Bíblias de diversas tradições. Porque o ideal seria você conhecer a Bíblia na sua língua original, você conhecer a Bíblia no grego, no hebraico, isso seria o perfeito. Mas é trabalhoso, é custoso demais. Então, o quebra-galho é o quê? É você ter uma Bíblia na linguagem de hoje, uma NVI, a Bíblia que eu estou fazendo a minha leitura devocional, a minha leitura lá do Plano Anual, que é a NVT, nova versão transformadora, extraordinária. Eu estou usando ela direto nas pregações, inclusive. Ela ainda é melhor que a NVI, na minha modesta opinião. A revista atualizada, a revista corrigida, fiel, viva, linguagem, olha tantas versões. Bíblia de Jerusalém, maravilhosa essa Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, extraordinária, uma versão maravilhosa, vale a pena ter para estudo. Tebe, e por aí vai. São várias traduções.
Quem ama as Escrituras, quem tem recebido o dom de Deus para pregar, precisa ter várias versões. Louva a Deus por esse aparelho aqui, ó, que você pode ter nele, no seu smartphone, todas essas versões aí. Tem uns aplicativos muito bons. O que você não pode deixar de fazer nunca jamais é de ler a Bíblia, de ler o texto sagrado. Amém? Há perguntas ainda? Deixei alguma coisa passar? João Pedro, como sempre, polêmico, né? Está colocando aí a Almeida ganha de todas, né? Mas a Bíblia que ele está lendo é NVI, mas tudo bem, é só para mexer comigo, né, meu filho? É só para mexer aqui, tentar perturbar, tentar ser perturbação. Você está parecendo um filisteu, né? Trazendo perturbação no arraial do povo de Deus, né? Você gosta de ser filisteu, né? Mas sabe de uma coisa, que seu pai é caçador de filisteus, né? Sou estilingue de Jeová, né? Daqui a pouco derruba esse gigante. Oh, irmão, desculpa estar falando isso aqui, isso é assunto interno, né? Eu tenho que falar isso em casa, né? Mas deixa comigo. Em off. Irmãos, estamos chegando ao final, graças a Deus. As perguntas foram feitas. O nosso irmão Ari já está dando aqui já os abraços aí, as saudações. Deus te abençoe, Ari, estamos juntos. Querida igreja, espero que Deus possa ter falado ao seu coração. Isso é o que nós cremos, confiamos, acreditamos e esperamos que o Senhor possa nos enriquecer. Essa é a nossa teologia, é o que cremos e pregamos. E você que não é da nossa igreja, o meu conselho, procure uma igreja bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu não cansei de falar isso hoje, né? Mas parece que na prática a gente não vivencia muito isso. Na prática, parece que ela não tem tanta autoridade na nossa vida, principalmente quando ela nos confronta, principalmente quando ela confronta o nosso coração. O seu coração está doido para fazer um negócio, a Bíblia fala não. Aí você, a minha maneira de entender esse texto é outra. Não, isso é para aquela época, o mundo mudou, entende? Tem gente que é assim, quando a Bíblia nos confronta, a gente começa a relativizar a autoridade das Escrituras. Perigoso. Eu não ensino e não creio nisso. Eu sou pecador, sou falho, a Bíblia está sempre me confrontando, mas eu estou sempre buscando me adequar à vontade de Deus, e isso por meio das suas sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe, que seu dia seja abençoado, e encontro com você logo mais às 19 horas no nosso culto. Se isso foi bom para você, o nosso estudo em breve vai estar separado, só o estudo, não a live, separado na nossa página aí no YouTube, na página não, né, no nosso canal, que você possa estar compartilhando esse estudo com quem você quiser. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, nos ajude a promover o nosso perfil lá no Instagram, para que a palavra de Deus possa estar chegando a outras pessoas, e esteja sempre compartilhando, irmãos, sempre compartilhando aquilo que é bom para você, compartilhe para os seus amigos, amém? Deixa eu me despedir dos irmãos, obrigado a presença de todos, não vai dar para citar todo mundo aqui, né, mas feliz, e você que está dormindo, que as pragas do Egito te visite. No domingo, as pragas te visite na hora suficiente necessária para você acordar, e quando você acordar, que as bênçãos do Senhor estejam na sua vida, e você participe conosco aqui da nossa live, da nossa escola dominical. Deus te abençoe. Amém.